Mas eu queria que você respondesse essa pergunta feita pelo Rodrigo, né? Se é o BPM, então ele pode tomar esse Lean Six Sigma emprestado para poder fazer o seu ciclo de vida da gestão. E qual que seria a melhor maneira de fazer isso? Eu acho que eu vou procurar ser justo, né, e dar os méritos para todo mundo, né? Quando a gente perguntou se eram iguais, diferentes ou complementares, né? Eu acho que depende da ótica que você está olhando. Acho que o Hideki trouxe muito bem, né, que BPM é uma disciplina e não é um framework. E aí eu estou falando de uma disciplina, de um framework e de uma filosofia. Boa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não comparar coisas diferentes como se elas fossem iguais. O que todas têm em comum é que todas têm uma caixa de ferramenta sugerida, né? Mas é uma caixa de ferramenta. Então, eu tenho ferramentas Lean, eu tenho ferramentas Lean. Eu tenho ferramentas do Seis Sigma, eu tenho ferramentas do Seis Sigma. E eu tenho ferramentas em BPM também. E aí, obviamente, elas divergem em cada uma e você tem que entender onde você encaixa. Acho que a tua colocação foi muito assertiva. Eu não vou poder discordar. Ô, gente, a gente tinha combinado a gente gerar umas polêmicas aqui, a gente não conseguiu ainda Isso, não, né? Mas vamos que a gente vai conseguir. O, vai. eu vou ler aqui o texto que o Hideki então escreveu. Ele disse que era isso mesmo que ele queria dizer. Eu e o Hideki estamos muito alinhados, né? Nós estamos juntos. Todas as referências que temos de BPM são pouco prescritivas. Cada Isso. profissional acaba preenchendo a estrutura com o que tem mais facilidade. O Hideki disse depois que vai ter que. Até porque, Ele vai ter que assistir a live depois porque ele não está conseguindo ouvir. até Quase aproveitar nada. aqui, a Larissa, depois a Kênia também contribuíram lá com o número da ISO, que fala sobre. Então, tem lá qualquer ISO, que fala sobre métodos estatísticos. E por que eu falei que não é uma cultura muito data-driven em BPM? E aí, obviamente, falando do meu universo. Eu fiz vários cursos de BPM, mapeamento de processo, etc. E eu acho que eu só ouvi na pós, numa matéria, um professor que falou: gente, vocês precisam olhar muito dado, tem que ter estatística e tal. Então, quando eu falo que talvez não é culpa da disciplina, e eu acho que aí a gente tem que ser justo, mas a maioria dos profissionais que populam a disciplina, pelo menos Brasil, né, que é a nossa amostra, e aí eu vou ser até mais restritivo, São Paulo, que é a minha amostra, não são muito data-driven. Então, fala assim, tem que coletar dado. A gente vai lá, coleta alguns dados básicos, não muito aprofundados, não faz necessariamente uma análise estatística, às vezes faz uma análise matemática, olha lá, quanto entrou, quanto saiu, quantos deram problema, e vai nisso. O que o Seis Sigma ele abre um pouco a cabeça, e aí eu vou usar a deixa do Rodrigo, é, eu acho que tem muito a questão assim, você tem que saber o que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo que eu já vi acontecer. Existem casos que eu acho que todos nós nos deparamos na vida profissional, nessa carreira, em que você chega e que tem um problema muito claro, né, que tal coisa não deveria estar sendo feita. Eu preciso parar para fazer uma coleta para provar que aquilo lá não deveria estar sendo feito? Muitas das vezes não. E aí eu tô falando às vezes de projetos ou de ações mais voltadas para Lean. Ou seja, eu estou enxergando desperdício e eu estou vendo formas mais ágeis de resolver. O Lean ele tem muito essa questão da agilidade, das semanas Kaizen, apesar de Kaizen também ter muito a ver com filosofia, mas as empresas fazem semana Kaizen, onde você começa a semana com um problema e tem que terminar essa semana com o problema resolvido. E durante essa semana você coleta dado, identifica o problema, mapeia o processo, você roda todo o PDCA ali em uma semana. O problema. O Seis Sigma normalmente são projetos mais longos, porque o Seis Sigma está muito associado a projetos que não têm solução clara. Então a gente olha e fala assim, olha, eu vou pegar um exemplo que eu tive. A gente tinha um problema com gasto de descarte de resíduo. E aí a gente olhava descarte de resíduo e falava, tá, mas é descarte de resíduo, eu vou ter que pagar de qualquer forma. A produção desse resíduo está normal? Aí a gente olhava e falava, não tem nada de estranho no resíduo. E aí é um projeto que tem um pouco mais cara de Seis Sigma, onde a solução não está muito evidente, e aí você vai olhar
obviamente, você vai mapear o processo, e aí a gente, em Six Sigma, se utiliza do que foi feito no Lean, que é o VSM, que é para ver o que agrega ou não valor. Mas, por exemplo, aí a opinião minha é que algumas pessoas vão me bater. O VSM eu acho ele excelente, cara. Eu acho ele muito legal. Mas eu acho que quando a gente faz um mapeamento em BPMN, com um nível maior de detalhe, eu tenho chances mais assertivas de agregar valor ali. Porque eu estou indo num detalhe maior, ali eu consigo colocar fatores de sistemas de TI, de riscos de processo, que hoje está em voga. A gente pode até falar de LGPD. Então, eu acho que nesse aspecto o BPM ele é mais bacana, ele te dá uma visão melhor. Inclusive, eu já fiz projeto mapeado em BPMN, então tem um pouco dessa religião, eu brinco que é quase uma religião, né? Ah, não, você vai fazer, tem que usar tal ferramenta dessa forma. E aí eu acho que vai para responder o Rodrigo. Uhum. Eu tenho que fazer o quê? Cara, dá para tomar? BPM pode tomar? Cara, claro que pode. Mas eu acho que aí eu tenho que entender essa questão. Se é um projeto que é um projeto que tem mais cara de TI, por exemplo, né? Eu vou pegar métodos mais voltados para TI. Se é um projeto em que eu não tenho nem noção do que é, e aí eu vou precisar coletar muito dado, eu posso pegar o Six Sigma para fazer análise desse dado, mas para coletar esse dado, cara, aí eu vou usar o que ele falou, eu posso usar Process Mining, eu posso olhar cronoanálise, eu posso olhar uma porrada de fontes. A gente hoje, quando fala em indústria, né, quase todas as linhas de produção na indústria são monitoradas. Então, você tem tempo de esteira, tempo... Então, assim, eu não tomaria o Six Sigma, né, para levantamento de dado, mas sim talvez para análise do dado. Uhum. E aí, entender se faz sentido usar todo o framework depois, porque aí eu vou olhar os dados, eu provavelmente vou identificar algum problema, e aí a gente, de BPM, pode optar por manter o uso do framework para fazer a transformação, ou eu posso fazer a transformação com outras coisas. Né? Eu posso usar a jornada do cliente para compor essa transformação. Eu acho que a gente tem que se ater muito à característica do problema. Né? Se é um problema numa área de atendimento, por exemplo, eu tenho que ver muito qual é a sensação do cliente ali. Então, não adianta eu olhar só número. Números são super importantes. Mas se eu não trabalhar personas, expectativas e dores, às vezes eu vou trabalhar o número lindamente, e aí do outro lado não sai. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Acho que o Lean Six Sigma ele agrega valor onde? O Lean, para você enxergar desperdício, às vezes muito rápido, bater o olho. O Six Sigma, para você ter uma preocupação grande com dados fidedignos e análises robustas, que hoje são parcialmente substituídas pelos BIs. Né? O que o BI faz muitas vezes? Ele já faz essa análise e te traz um dado mastigado. Dado esse que, às vezes, você teria que calcular com algum software estatístico e ficar olhando. E o BPM ele te ajuda, na verdade, no todo, né? Ele te ajuda porque, como ele é uma disciplina, você está falando ali de conscientização, de gestão. Eu acho que nesse aspecto, aí eu vou inverter, né? Eu acho que nesse aspecto o BPM ele te ajuda a ter uma visão do sistema, da organização como sistema, de uma forma muito bacana. Quando eu falei, eu aprendi cadeia de valor em BPM, né? Tudo bem que a gente sabe que é da escola de administração, não vou entrar nesse mérito. Mas todo curso de BPM fala de cadeia de valor. E até hoje eu chego em algumas empresas, eu falo, legal, pessoal, cadeia de valor. O pessoal não tem. Então vamos fazer. Então, vamos fazer. É isso. Coisa que Lean e Six Sigma, você normalmente está olhando para um escopo muito reduzido, né? O BPM te dá a visão do todo. Eu acho que é um diferencial muito estratégico. Essa coisa da cadeia de valor, quando eu fiz um curso com o Bittencourt, até mencionei com ele uma vez, né? Uma pergunta que eu fiz foi assim, Bittencourt, deixa eu te perguntar, se eu entrar numa organização para mapear lá os processos, né, para de repente fazer um projeto de transformação do processo, se eles não tiverem cadeia de valor, e aí, o que eu vou fazer? Vai, constrói uma, porque senão, como é que vai fazer? E é verdade, assim, todos os projetos de consultoria que eu fiz, a primeira tarefa que eu faço é construir a cadeia de valor da organização, para aí a gente desdobrar o processo, identificar qual que vai ser o processo de risco, ou o primeiro que nós vamos trabalhar, né? Tal é a importância desse documento.